Amém, então, né, irmãos? Vamos começar, né? Dar continuidade ao nosso estudo que a gente tem estudado aqui na localidade do Campinho, aqui na Praça Seca. A gente está estudando as jornadas. Fizemos uma breve introdução. Da vez passada, agora falamos, logicamente, panoramicamente, com relação a Ramsés, né? E hoje a gente vai estar entrando na segunda jornada, ou segunda caminhada, que seria Sucote, né? E a nossa intenção do nosso estudo aqui não é assim, a gente entrar com profundidade em assunto nenhum, em jornada nenhuma, né? Porque a gente sabe que o nosso Senhor ele é muito rico. E se a gente fosse se deter, pelo menos só em Ramsés, a gente podia ficar aqui 6 meses ou até mais de um ano aqui falando só de Ramsés. Né? Porque Ramsés ela é a saída do Egito, né? E a gente sabe que é a figura da Páscoa, né? A Páscoa que a gente já falou isso da vez passada, que foi a Páscoa, a morte do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, que nos tirou de Ramsés, né? Amém. O sangue do Cordeiro, ele tratou com a parte jurídica, né, do nosso problema, dos pecados que nós tínhamos cometidos, e comer o cordeiro também ele tratou com a questão orgânica do nosso problema, que é com que somos, né? Você comer o cordeiro significa você ser constituído do cordeiro, né? Então tu vê que a obra do Senhor na cruz ele trata com o aspecto jurídico e com o aspecto orgânico, né? O sangue é derramado e o sangue ele é para Deus. O sangue não é para o homem, né? Então Deus ele quando ele passa ali na ilustração ali de Êxodo 12, né? Ele olha para o sangue, ele não olha para a condição do homem, porque Deus ele sabe que o homem não tem condição alguma. Por isso o Senhor precisou descer, né? Ele precisou fazer propiciação, porque o homem não tinha condição nenhuma. E o Senhor, ele foi a nossa condição, né? A nossa culpa caiu sobre ele, né? Então nós ficamos debaixo do sangue do Cordeiro. E quando Deus passou, ele não olhou para a nossa condição, que na verdade ali os egípcios, ali eles não tinham, os israelitas não tinham condição nenhuma, todos eram pecadores, como nós também, né? Não temos condição nenhuma. Mas quando Deus olha para cada um de nós, ele não olha a nossa condição, ele olha o sacrifício do seu filho, ele olha o sangue, né? E a obra na cruz, a obra que ele realizou, é isso que Deus vê, que Deus conta com essa obra que foi feita pelo Senhor, né? E a carne é para nós, né? O sangue é para Deus, mas a carne do cordeiro é para o nosso alimento, para a nossa constituição. Nós comemos o cordeiro, somos constituídos dele, porque nós somos o que nós comemos. Se nós nos alimentamos de Cristo, ou do cordeiro, ou de Cristo, numa linguagem do Novo Testamento, nós vamos nos constituindo de Cristo, né? E esse também já começa, quando fala que eles comeram o cordeiro, já começa a falar de um assunto também que ele vai se estender para Sucote. Esse assunto de se alimentar, porque Sucote é um local de você se alimentar com alimento celestial, se alimentar de Cristo, se alimentar de pães asmos, né? Não é um alimento como o alimento do Egito. O alimento do Egito tinha fermento, né? Mas o alimento de Sucote já é um pão sem fermento, não tem fermento. Do Egito tinha, mas de Sucote não, né? Então quando a gente fala de se alimentar do cordeiro, comer pães asmos, né? A gente já está entrando, porque Sucote ele é essa jornada de Sucote, ela acontece na fronteira do Egito. Ele é na saída do Egito, né? É uma estação que fica na fronteira do Egito. Tem um mapinha aqui, se alguém quiser dar uma olhadinha depois, os irmãos ficam à vontade. Então Sucote também, essa cidade de Sucote, ela era uma cidade de muitos lagos, não pântano, né, mas tipo mangue, né, que tinha perto do mar, e tinha rios, lagos perto ali da localidade.
e era uma área rica em peixe, pássaros. Então era uma região farta de alimento. Mas a gente vai notar, conforme a gente estudar, que eles, ainda que fosse um local farto de alimento, eles não se alimentaram do alimento daquele local. O alimento de Sucote foi somente pão asmo. Foi o que eles comeram em Sucote. E outro detalhe também, era um local tão agradável, Sucote era um lugar agradável, né? Tão agradável que era o local onde Faraó normalmente vamos dizer, Faraó ele ia para esse lugar quando ele queria tirar umas férias, quando ele queria... Era o lugar de tirar férias dele, era um lugar agradável, um lugar bom. Ainda que fosse um lugar bom, agradável, com muito mantimento, animais e tudo, a gente vai ver que eles não se alimentaram daqueles peixes, daquelas aves, daquele alimento que tinha ali naquele local. E eles também foi um local, uma jornada que foi só de uma noite. O Senhor não permitiu que eles ficassem ali muito tempo. Foi um local de uma noite só. Não foi uma jornada pesada, foi uma jornada leve, tranquila, entendeu? Então eles passaram ali uma noite. Eles saíram do Egito, né? Os irmãos assim que nos deram esse estudo calculam que do Egito até Sucote são 20 quilômetros. 20 quilômetros de Ramsés até Sucote. Né? 20 quilômetros mais ou menos, chutando assim, é mais ou menos como daqui na Barra. Né? Mais ou menos daqui na Barra, não seria nem no final da Barra, porque no final da Barra daria quase uns 30 quilômetros. Mas seria mais ou menos até o Barra Shopping, por ali mais ou menos. Foi a caminhada que eles fizeram quando saíram do Egito. Né? Foi uma caminhada de 20 quilômetros, essa caminhada. Então vamos começar a ler aqui, né, algumas escrituras para a gente ir clareando mais o nosso entendimento. Né? Vamos começar com o número, né, que é o nosso Números 33, que é o nosso livro padrão, né, que fala das jornadas. E a gente vai começar sempre com ele, que é o nosso padrão aqui das jornadas, né? Que estão todas elas, né, incluídas nesse número. Uma por uma, panoramicamente, sem detalhe, né? Então, Números 33, versículo 5. Números 33, versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Interessante, irmãos, assim, de muita importância a gente está sempre ressaltando essa palavra, né? Me chama muita atenção, me chamou tanta atenção dessa vez que eu fui até fazer uma breve pesquisa na concordância desses verbos. Então, a palavra-chave desse capítulo 33 de Números é essa palavra partiram. Essa palavra partiram, ela está praticamente em todos os versículos. Eu não contei quantas vezes que tem a palavra partiram, mas praticamente em todos os versículos tem partiram, partiram, partiram. Né? Então, quer dizer, eles não ficaram no local, partiram. E eu fui ver qual era o tempo da conjugação desse verbo, que me chamou a atenção também, que aqui no 5 não está partiram, está partidos. A versão dos irmãos também está assim. Partidos, pois os filhos de Israel de Ramsés acamparam-se em Sucote. Partidos. Partiram também? Partidos. Em alguns está partiram, em alguns está partido, né? Partidos. O meu também está partidos. Aí eu fui ver, né? Partiram, a conjugação, até anotei aqui, tá partiram. Essa conjugação partiram, ela é pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. Ou seja, significa que aquilo dali já aconteceu, já foi realizado, né? Já partiram, né? E partidos está em particípio, passado, né? Algo passado. Partidos de Ramsés
Quer dizer, o que significa isso? Interessante, que se você for no Egito, eles já não estão mais lá. Isso era algo do passado, né? Partidos de Ramsés, então já não estão mais, né? Então não tem como voltar, já partiram de lá, já saíram de lá, então não voltam mais, né? Então isso me chamou a atenção, né? Porque essa palavra, ela é a chave é a palavra-chave desse Números 33, e é bem bom a gente entender bem nessa palavra, porque quando a gente sai de algo, o Senhor ele não volta com a gente para trás. Saiu, não volta mais, não tem volta, né? Saiu de Ramsés, partidos de Ramsés, ficou para o passado, né? É uma coisa que agora já está mais à frente numa outra situação, né? Partidos, pois, de Ramsés acamparam-se em Sucote. Outra coisa interessante, irmãos, a gente vai ver também no versículo 3. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Então a gente vê que interessante aqui, né? Primeiro ele fala que é o primeiro mês. Não é o segundo, terceiro, quarto, quinto. É o primeiro mês. No 15º dia. Foi esse dia que eles partiram. E a gente voltando aqui em Êxodo. Voltando um pouquinho lá em Êxodo. Lá no Êxodo 12. Eu queria também chamar a atenção dos irmãos que isso é interessante. A gente entender também como filho de Deus. Êxodo 12, versículo 8. Êxodo 12, versículo 8. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então a gente vê que eles saíram no 15º mês, né? No 15º dia do mês, do primeiro mês. Não, Êxodo 12. 6. Falou 8. Ah, tá, 6, certo. Desculpa aí, irmãos. O 8 é a vista que eu tô vendo o 8 aqui. Mas a gente vai ler o 8 também. Então é o 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Aí agora é o 8. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Só até aí. A gente vê no versículo 6, né, que a gente estava olhando, que se a gente voltar aqui um pouquinho aqui no 12, 2, logo no início, Êxodo 12, 2, a gente vai ver o Senhor de novo falando aqui que este vos será, é o Senhor falando aqui, é Deus mesmo falando. Observe isso, que é Deus falando. Este mês vos será o principal dos meses, ou o primeiro mês. Será o primeiro mês do ano, né? Falai a toda a congregação de Israel dizendo, ao 10 deste mês, cada tomará para si um cordeiro. Então, no dia 10 do primeiro mês, cada família ia tomar um cordeiro, iam guardar esse cordeiro até o dia 14. E esse cordeiro, no dia 14, ele seria imolado, certo? Amém. E no dia 15 eles saíram, né? Aqui ainda é Ramsés. A gente ainda está em Ramsés indo para Sucote. E no dia 15 eles saem do Egito e chegam, ainda no dia 15 mesmo, eles chegam em Sucote. É 20 quilômetros no mesmo dia, né? Fazem aquela caminhada ali. Então eu botei assim, no dia 15, no dia 14,
foi o dia que o Senhor morreu. E se a gente for ver, isso aí é uma figura certinha da morte do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus morreu. Né? Tu vê que eles celebram a Páscoa, não é isso? Eles celebram a Páscoa, depois ele sai para ser traído, não é isso? Aí dali ele vai preso, vai ser açoitado, aquela história que a gente conhece, não precisa, eu creio que os irmãos todos conhecem aqui a história. E ele morre. Então aqui vai falar aqui, é certinho. Porque tem um outro detalhe aí que eu queria falar para os irmãos também. O dia deles lá, tanto o dia quanto o calendário de Deus na Bíblia, o nosso calendário é um calendário que ele é grego, né? Nosso calendário ele é grego romano, não é o calendário original que era hebraico. O calendário hebraico é outro calendário. E o calendário bíblico ele ainda é um outro calendário oculto. Eu vou estar falando bem superficial desse assunto para os irmãos estarem entendendo, porque para a gente ter uma data exata, até o calendário hebraico ele não é exato. O nosso é todo distorcido. É um calendário pagão. Nosso calendário é um calendário pagão. O hebraico ele tem os nomes originais, mas ele também não tem precisão. Porque para ter precisão teria que ser um astrônomo. Porque o calendário de Deus mesmo bíblico teria que se observar a elíptica dos astros no céu, né? Das estrelas, das constelações do cordeiro, de leão, da virgem, né? Ele vai seguindo aquele cronograma ali certinho, né? Então, mas não é feito dessa forma. Por isso que ele fala aqui que este vos será o primeiro mês, que é o mês de Abib. Eu até fiz aqui também, se os irmãos quiserem ver depois, eu tenho aqui um calendário aqui hebraico, né? O primeiro mês, Nissan, que na verdade esse do dia 14 é Nissan, ou Abib, né? Que ele cai entre março e abril. Ele não é dezembro, né? Não é janeiro, de dezembro para 1º de janeiro. Então, o início do ano no calendário de Deus seria entre março e abril, né? Essa seria a data. E não cai também, se você for observar depois esse cronograma aqui dos meses, ele não cai certinho com os meses que nós temos no nosso calendário, não. É no meio. É entre março e abril cai essa data. Tanto que, por exemplo, para a gente ter uma noção disso, a gente vê que a Páscoa, a Igreja Católica, ela acompanha isso. Eu não sei, realmente não sei informar para os irmãos se eles fazem isso com precisão ou se não tem precisão. Aí eu já não sei informar. Porque tem a ver, por que tem ano que a Páscoa cai em abril, tem ano que cai em março, não é isso? E a partir daí, dessa data que cai, porque tem a ver com a posição da Lua, dos astros, e eles observam isso. Por isso que a data é móvel. Quando eles veem lá os astros lá, que chega na posição lá, a Lua, chega na posição que eles querem, aquele dia ali é a data da Páscoa. É aquela data que é a data da Páscoa. Aí eles contam 40 dias para trás, que chamam de quaresma, né? E ali tem o carnaval. Você vê que o carnaval também, a data do carnaval muda. É por causa disso. É porque eles precisam essa data da Páscoa mesmo. Que Deus fala aqui que é o primeiro dia. E se eu trouxe até aqui uma colinha aqui que é meio complicado falar de trás para frente, para a gente ver como o nosso calendário ele é distorcido. Eu botei aqui de trás para frente. Quem pode me dizer em número, né? A gente sabe que tem 12 meses. O nosso ano tem 12 meses, vai de 1 até 12. Dezembro em número, qual o número do mês que ele é? 12º. É o 12º, 12, né? Dezembro é o 12. Então a gente sabe, assim, para a gente entender, ficar mais fácil, eu vou usar os mesmos nomes que a gente já conhece. São os nomes que a gente já conhece. Não vou nem usar esses que estão aqui, que são os hebraicos. Mas quando a gente fala dezembro,
dezembro. Por que é 12? Se é dezembro. De dezembro. Dezembro, então, não é o 12º mês, ele é o 10º mês. E novembro, ele é o 9º mês, ele não é o 11º, ele é o 9º. A gente vê que como é que tem alguma coisa oculta aí. Né? Tu vê que as trevas, ela oculta as coisas de Deus. Outubro, ou vem de 8, ou outubro, de 8. Setembro, de 7. Aí depois já começa, né? Agosto, aí já julho tem a ver, já mudaram lá, que era Júlio César, se achavam Deus já mudou, já começa a embolar tudo, já fica tudo distorcido mesmo. Agosto é o 6, julho é o 5º, junho 4º, maio 3º, abril 2º e março 1º. Só que aqui entre março e abril, que tem essa variação. Às vezes cai em março e às vezes cai em abril a data. Por isso que a Páscoa, ela varia e o Carnaval varia também. Porque não é que a data de Carnaval rege a Páscoa, não. Primeiro eles acham a data da Páscoa, daí eles contam 40 dias para trás para saber qual vai ser o dia que vai cair Carnaval. É assim que eles fazem. E, inclusive, eu não sei, uma vez eu estava comentando com a Rosana, eu queria saber, não sei se algum irmão souber, que até o pessoal que é espírita, nesse período não tem manifestação de espíritos, não fazem nada disso nesse período. Eles falam que é quaresma, não sei, eles respeitam. E esse é o período que a constelação do Cordeiro, né, do Carneiro, ela está, né, próxima da nossa Terra aqui, que seria, que eles chamam de, na astrologia de Áries, né? Mas não é Áries. Na astronomia é a constelação de Áries, né? É a constelação, porque está falando do Cordeiro de Deus. Então, com Deus, tudo começa com a morte do Cordeiro. O primeiro ano começa com a morte do Cordeiro. Não é nem com o nascimento, porque o nascimento dele está lá na Virgem. Mas ele nasce lá na época da constelação da Virgem, e na época dessa constelação que é no meio, entre março e abril, ele é crucificado e morto, né? Que é a Páscoa. Não é uma data assim aleatória, é realmente algo que o Senhor, quando ele criou os céus e a terra, né, ele fez tudo imprimindo as coisas dele mesmo na natureza. Toda a natureza, os céus e a terra, por isso que a Bíblia fala que os céus e a terra proclamam a sua glória, né? Amém. Foi tudo imprimido. Né? Então, por exemplo, a gente vê que se dezembro é o mês 10, janeiro seria o 11º mês e fevereiro o 12º. Então a gente vê que tem gente que comemora o Ano Novo, né? O Ano Novo, mas o Ano Novo é uma data pagã. Né? Você comemora Jano, né? O Deus Jano, que é de janeiro. Você está colocando a sua confiança no próximo mês, naquele mês daquele ano ali. Está confiando nesse mês que rege ali, que é um deus pagão grego. É um deus grego pagão, né? Dessa data. Mas o ano novo mesmo de Deus, mesmo calendário bíblico, ele é entre março e abril, que é na época da Páscoa, que aqui nós chamamos de Semana Santa. Né? Seria mais ou menos, né, nesse período, que a gente não sabe precisar também a data. Né? Teria que ser um astrônomo, não sei se a Igreja Católica faz isso certinho, ou teria que ter um astrônomo para precisar fazer isso quando entra a constelação mesmo, né? Chega aquela constelação do Cordeiro ali, então agora chegou essa época da Páscoa, né? Então, que rege, né, esse momento. Claro, mas você sabe dizer se a Páscoa judaica que eles comemoram até hoje é nessa data? Se a Páscoa deles também... Comemoram nessa saída. O calendário deles mesmo está aqui, ó. Nissan, Páscoa, Pães Asmos e as Primícias. Tudo nesse mês, que são as 3 festas, né? Então a gente vê que até o que a gente está estudando na jornada, tu vê que, por exemplo, se a gente fosse estudar Ramsés com profundidade, a gente poderia estudar as provisões da cruz, a gente poderia estudar também as festas levíticas,
né? Os rudimentos, os fundamentos da nossa fé também, tudo caberia, é muito assunto para a gente estudar. A gente ficaria mais de ano só nisso, né? Então a gente só aí a gente vê que nas festas levíticas as 3 primeiras são Páscoa, Asmos e primícias, não é isso? Então a gente vai ver aqui que entre Ramsés e Sucote, né, a gente tem a Páscoa, a gente tem os pães asmos e primícias também, que depois a gente vai falar dos primogênitos. Então essa jornada de Sucote, ela tem 3 coisas principais que a gente vai tocar nesse assunto, 3 aspectos principais, né? Que vai falar da saída de Ramsés, né, e na chegada de Sucote. Primeiro ponto que eu queria estar falando com os irmãos é sobre a própria palavra Sucote. Essa palavra Sucote, ela significa cabana ou tenda, né? Então, o que significa isso? É o significado de Sucote, né? Saíram de Ramsés, chegaram em Sucote. Né? Sucote é tenda, cabana. Né? A gente entende por cabana a situação de peregrino. Desde o início, o Senhor ele já quer nos ensinar que nós temos que viver uma vida aqui de peregrino. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Desde o novo convertido. E a gente já vê aqui desde de novo convertido, tu vê que eles não passaram nem ainda pelo Mar Vermelho, ou seja, pelas águas do batismo, mas Deus já está pedindo a santidade deles. Se alimentar das coisas celestiais, de ázimos, né? Dos pães ázimos, de santidade. Né? Isso fala de santidade. Né? Saída e vim para Sucote, viver em tenda. Né? Então, essa questão de viver em tenda, a gente percebe que quando a gente fala de viver em tenda, né, a gente lembra logo de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, não é isso? Todos eles viveram em tenda. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que te darei uma terra. Né? Ele saiu pela fé e foi pela terra. E nesse período ele habitava em tenda. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac e assim foi com Jacó. Né? Eles viveram uma vida de peregrino em tenda. Essa era a vida deles. E a vida de tenda, que é o que Deus tenta nos passar nessa jornada de Sucote, é justamente essa experiência de que se você saiu do Egito, né, agora você tem que aprender a ser peregrino. A alegoria do habitar em tenda é você não estar apegado nada dessa terra. Então é bem lógico, se você saiu de algo, né, primeiro que Ramsés significa, a gente estudou da outra vez, um aspecto visível e um aspecto invisível. Um aspecto visível de coisas, de um sistema de coisas do mundo que é visível. Né? Tem um sistema de coisas no mundo visível, que é maligno, né? Que a Bíblia chama de mundo. Né? E tem um sistema também invisível, que é um sistema de principados e potestades. Que esse sistema de principados e potestades rege, que é invisível, rege o que é visível, né? Que a gente vê. E foi disso que o Senhor nos tirou, que a gente estava aprisionado no mundo, né? Nos nossos pecados, por causa do que a gente fazia e por causa da nossa natureza mesmo caída. Então o Senhor ele nos libertou pela morte do Cordeiro, nos incluiu também na sua morte para tratar com o que nós somos, né? Crucificou o nosso velho homem. Então a gente conhece, né, as obras da cruz, né, do Senhor Jesus. Não é o nosso assunto, está falando mais da jornada. Mas se a gente for entrar nisso, é esse assunto das provisões da cruz, né, dos rudimentos da nossa fé, fundamentos, né, da nossa fé. É aquelas coisas de princípio. Então, o viver em tenda é esse sentido. Já que você saiu desse sistema, agora você tem que aprender a não ficar apegado a nada desse sistema, do mundo. Porque nós estamos no mundo. Então, agora você tem que aprender a viver nesse mundo, mas como se fosse peregrino. Essa é a ideia.
né? Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Você não se apega a nada desse mundo. É você ter um coração que é disposto a se desapegar das coisas, né? Você está disposto a não estar apegado a nada desse mundo. Eu já vi uma pregação até do irmão, não me lembro se foi do Romeu, acho que foi do Romeu, que nessa pregação dele, eu não me lembro nem da pregação, qual era a pregação, mas ele falava que nós somos como um polvo cheio de braços, cheio de tentáculo, e a gente vai passando, onde que a gente passa, a gente vai se agarrando em tudo, né? Essa é a nossa tendência. A gente vai se agarrando em tudo que é do mundo. E a gente fica preso, parece que a gente vai viver aqui eternamente, né? A impressão é essa. Mas o aprender a viver em tenda é esse sentido. E outra característica do viver em tenda, que é Sucote, né? O que significado de Sucote, que os patriarcas, a vida de tenda era uma vida de peregrino e uma vida de altar também, né? Isso incluía a vida de tenda. Tenda e altar eram duas coisas que viviam conjunta com os patriarcas. Tu vai ver com Abraão, você vai ver em Isaac e você vai ver em Jacó. E os significados são bem interessantes. O da tenda é esse. Você está nesse mundo, mas você viver como se você não fosse do mundo, como peregrino, não se apegar em nada, né? Outro aspecto da tenda de Sucote é você estar disponível para Deus, né? Então você não está apegado a nada, então você fica livre para Deus. Você está livre para Ele, né? Porque muitas coisas, às vezes, que a gente se apega, né, que nos priva da gente se dar mais para Deus. Né? Se a gente for observar a nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia, né, a gente é assim, a gente pega uma coisa, pega outra coisa para fazer, aí tem isso, aí tem aquela atitude, fala, rapaz, hoje eu não posso nem ir para reunião. Não dá, mas quando você vê por que você não foi para reunião, rapaz, porque eu fiz isso, poxa, mas isso aqui eu não fazia. Ah, não, mas eu peguei esse compromisso também, peguei esse outro aqui. E se a gente não se policiar nisso aí, daqui a pouco a gente está vivendo, lógico que não vai anular o sacrifício do cordeiro, mas a gente está vivendo como se estivesse no Egito, fazendo tijolo para Faraó. Continua fazendo tijolo, entende? Isso é outra característica de Sucote, de viver em tenda, é você ter confiança em Deus. Amém. Né? Não é, logicamente, não é uma condição de que agora eu estou em Sucote, agora você começa a aprender a ter fé em Deus, que você vai deixar de trabalhar. Lógico que não. Mas tudo tudo tem seu tempo, tudo tem a sua, né, nada em excesso, né? Então você tem que saber que você é um filho de Deus, que Deus te tirou do mundo, estamos no mundo, nós temos nosso emprego, temos que ter nossa renda, né? O próprio Senhor falou, né, que do suor do seu rosto você comerá o seu pão, né? Então o homem tem que trabalhar, mas não está apegado a tudo, está livre para Deus. Procurar estar livre para Deus. E crer que Deus, é uma situação de fé em Deus. Essa era a situação de Abraão, quando saiu, né? Já saiu do conforto da casa dele, da parentela, da cidade dele lá, e saiu, não sabia nem para onde que ia. O que era isso, irmão? Fé, confiança em Deus. Amém. Né? Esse é o princípio. O outro princípio da tenda, que é o altar, qual é o significado do altar? O altar é o sacrifício para Deus, né? Então tudo que você tem, você coloca no altar. Entende? Vê que a diferença, você não se apega em nada, mas o que você tem, se você tem um emprego, esse teu emprego ele tem que estar no altar. Ah, eu tenho meu carro, está no altar, eu tenho isso, altar, tudo que você tem não é seu, é do Senhor, né? Então está em função do Senhor. Vou ler alguns textos aqui, né? Para a gente... 1 Crônicas 29, 15. 1 Crônicas 29, 15. Ó, é interessante, se os irmãos depois quiserem ver com detalhe,
Esse 1 Crônicas 29, ele fala, o meu título aqui fala, as ofertas de Davi e dos príncipes. As ofertas de Davi e dos príncipes. Então você vai ver que é uma oração de Davi. Ele está orando a Deus, né, com relação às ofertas deles a Deus e dos príncipes lá, né, da época dele lá, estavam ofertando a Deus. Então no versículo 15 vai falar assim, ó. Vamos ler do 14. Ó, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. Ele está falando aqui, quem somos nós para dar alguma coisa para você se tudo é teu? Tudo vem de ti. E das tuas mãos te damos. Porque somos estrangeiros, ou estranhos, né, diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Está falando de Abraão, Isaque e Jacó. São peregrinos também nessa terra. Estão aqui de passagem, né? Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Vê que interessante, né? Mais lá embaixo, no versículo 18, ele vai falar, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, essa questão da tenda e do altar. Né? Vive como peregrino, né? Como estrangeiro aqui nessa terra. Né? E o que você tem também, né? Que estão falando justamente do que eles estavam dando aqui, ofertando ao Senhor, mas era do Senhor também. Quem somos nós? Ele está falando aqui Davi, né? Depois os irmãos podem ler com detalhe. Quem somos nós para te ofertar alguma coisa se tudo é teu? Né? Outra escritura também, 1 Pedro 2,11. Primeira Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mas é só o 11 mesmo, né? Ó, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Agora a gente vê que essas coisas, elas fazem guerra contra a alma. E justamente o que a gente está estudando das jornadas, né? É que ele está tirando de uma terra. Qual é o princípio lá de tirar do Egito? É levar para uma terra boa. É o mesmo princípio de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te dar uma terra, né, boa. Amém. Né? E esse é o mesmo princípio daqui, que ele está tirando da terra e vai levar ele lá para Canaã, para uma terra boa, que a gente sabe que é a plenitude de Cristo. A nossa conformação com o Filho de Deus, né? O nosso amadurecimento. Então, e essas coisas, ela está falando aqui, né, nesse versículo aqui de Pedro, que fazem oposição a isso, a nossa alma, né? Deixa eu ver aqui, ó. Que fazem guerra contra a alma. Né? Na minha versão tá que faz guerra contra a alma. Né? Você viver sem viver como se fosse peregrino. Combate contra a alma. Combate contra a alma. Então a gente vê que faz oposição, né? Então por isso que desde o início, né, saiu de Ramsés. Se realmente você tá fora de Ramsés, está liberto de Ramsés, né, agora é a vida de aprender a viver como peregrino. Vive aqui nessa terra, mas como se a gente não tivesse aqui. Né? Outro versículo também que é bem interessante, isso é 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, a partir do 29. Primeira Coríntios 7,
29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Olha o estar livre aqui, ó. Que quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Né? Não é que ele está falando aqui que ele não quer colocar... Não pretendo vos enredar, né? Ele só quer facilitar e nos tornar desimpedido a nossa consagração ao Senhor, né? Não que não deve se casar, você pode se casar, né? Mas os dois, quando o homem ele é casado com a mulher, né? Os dois são uma só carne, eles têm que estar no mesmo propósito, né? No mesmo propósito de servir o Senhor, seguir o Senhor, né? Eles têm que ser um nisso, né? Porque quando não é assim, começa a ter o problema, né? O homem que ele é cristão, a mulher que não é, aí começam os problemas, né? A Bíblia também fala desses assuntos. Mas o ideal, quando existe o casamento, é que os dois estejam no mesmo sentido, né? No mesmo caminhar, no mesmo avançar. Estejam junto naquele assunto ali, né? Que haja em voz do mesmo sentimento que eu que Amém, amém, também, isso aí. Tanto na igreja como Isso, haja em vós o mesmo sentimento também. Né? Então a gente vê, né? Esse é o primeiro sentido de Sucote, né? Que é tenda, você vive no mundo, mas como peregrino, né? Não se apegar a nada, tá livre para o Senhor, né? Então o Senhor ele quer nos ensinar isso, que a gente esteja... E tu vê que é uma lição logo do início. Saiu de Ramsés, já é a primeira lição, é beabá. Né? Não se apegar a nada do mundo, vive, tá aqui, mas é peregrino, tem que saber disso, conhecer essas coisas, né? E ainda que você tenha alguma coisa, essa coisa é como se não tivesse, ela está no altar. Sim. Né? É a vida de altar também, né? Então essa é a primeira... Oi? Quer falar alguma coisa? Não, posso... Pode falar. Não, essa questão é muito interessante. A gente vê isso ali em Neemias, né? Quando o Senhor chama o povo lá, que tira o povo cativo, a primeira questão que o Senhor leva eles a fazer é o altar, né? O altar. Os seus inimigos estavam em torno deles, mas eles precisavam restaurar o altar. E fala dessa questão, né? Uhum. E eu tinha um irmão conhecido, Valério, vai lembrar, o Vitor. Vitor Santos, né? Então, o Vitor era um irmão que tinha muita condição financeira, né? Boa. Mas o irmão, ele chegou a falar entre nós que ele não tinha nenhuma pretensão de comprar nada por causa desse sentimento. Porque ele era peregrino e forasteiro. Irmão, o máximo a gente pode ver 70, 80 anos, daqui a pouco a gente vai estar com o Senhor. Amém. Então o irmão, ele tinha essa revelação, né? Amém. E que isso precisa ser a nossa expectativa. Amém. Porque o Senhor nos chamou como peregrinos e forasteiros mesmo. Amém. Nós somos isso. Somos do Senhor. Somos do Senhor, irmão. Nós estamos Nosso velho homem foi com ele crucificado. Eu andei um período com essa preocupação, de repente, fazer isso, fazer aquilo. Mas, irmão, o Senhor, sabe, mostrou isso aí pra gente. Amém. Né? E às vezes a gente até insiste em algumas coisas, mas isso é uma realidade que a gente precisa compreender. Porque senão você fica muito em torno de você mesmo e dessa vida, né? E o Senhor não completa a obra que Ele começou. Porque a gente precisa entender
qual é o nosso chamamento. Meu irmão fala que o nosso chamamento é soberano, santo e celestial. Agora a gente precisa entender isso, senão a gente fica em torno de nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses, agarrado com as coisas dessa vida, se preocupando, sabe? Se embaraçando, né? Irmão, a Escritura fala, né? Deixando as coisas que para trás ficam. Né? Isso aí. O pecado que estão de perto nos rodeios e avancemos. Avancemos. Eu lembrei desse irmão, parece que é o Macintosh também, lembra? Acho que ele tinha um livro que era um castelo, né? E ele era uma tenda. E tinha uma tenda, parece que, se eu não me engano, era o Macintosh. Aí o sumo do assunto era esse, né? Essa questão de você estar desprendido dessa vida. Está disponível para o Senhor, né? Cláudio, posso ler aqui rapidinho? Quando pode, meu irmão. Abraão, lá no princípio, como você pode, fica à vontade. No princípio, né? Hebreus 11, 9. Pela fé habitou na terra da promessa, ou em terra alheia, morando em cabanas. Amém. Com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, ao 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia. Por causa da cabana, né? Por que Abraão já saiu de lá, entendeu, né? Não se apegando lá, porque ele vinha saindo, né? Então ele estava atrás dessa terra aqui, mano. Amém. Amém. Aí, em Hebreus fala nos heróis da fé. Heróis da fé. Amém. Exemplo para nós, né? Agora vamos avançar mais um pouquinho, irmãos. Essa jornada de Sucote, né, ela tá aqui, ela tá um pouco mesclada no finalzinho de Êxodo 12, né, e ela vai até Êxodo 13, que é o texto que corresponde. A gente não vai ler tudo, né, mas a gente vai ler algumas partes só. Então a gente vai começar aqui no 37, a partir do 37. Hebreu? Não, Êxodo. Êxodo 12. Êxodo 12. A partir do 37 vai até o 13. Essa parte que corresponde a Sucote. Então a gente vai entrar agora, já falamos do primeiro aspecto de Sucote, né, que é tenda, né? Esse é um aspecto, e a gente vai ver agora mais dois aspectos, que é coisas que aconteceram em Sucote. Né? Uma das coisas que aconteceram em Sucote também foi a instituição da festa da Páscoa. É onde foi instituído, né, a celebração da Páscoa. Né? A Páscoa foi no dia 14, o sacrifício do Cordeiro. Depois, 6 horas da tarde, mais ou menos, que vira o dia, porque o dia deles, o calendário dele é diferente do nosso. A partir de 6 horas já não é mais dia 14, passa a ser dia 15. Então, no dia 14, 3 horas da tarde, o cordeiro foi sacrificado, que também não corresponde com o nosso horário. 6 horas da tarde, eles estavam comendo o cordeiro, né? Já mudou o dia 15, já tinham passado sangue nas portas e tal. Mudou dia 15, né? Estavam comendo o cordeiro. Meia-noite, o anjo da morte vem, né? Tem a morte dos primogênitos. E eles saem de madrugada, tipo 2, 3 horas da manhã estão saindo já, o faraó já está mandando eles sair, os egípcios estão praticamente expulsando eles de lá. E a gente vai ver uma coisa que acontece, né, quando eles saem, e a outra coisa que é a consagração dos primogênitos. Né? Então a gente vai ver aqui, ó, 37. E partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais, né? E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Né? A gente vê que é interessante, né? O outro aspecto de Sucote é justamente esse aqui, é esse misto de gente. Né? Quando saiu o povo hebreu sai de Ramsés, diz que sai com ele um misto de gente. O que significa esse um misto de gente? É que o povo hebreu, eles estavam escravizados ali no Egito. Mas não tinha só hebreu ali.
ali tinha outros povos de outras nações que também estavam escravizados ali. Só que quando o Senhor veio para Moisés e falou da Páscoa, de sacrificar o cordeiro, passar o sangue nas portas e comer o cordeiro, falou isso para o povo de Israel. Né? Então eles fizeram isso, o povo de Israel fez isso. Eles passaram o sangue, né? Ficaram debaixo do sangue ali, né? E comeram o cordeiro e foram libertos. Quando eles saem do Egito, o que acontece? Sai com eles um misto de gente. São de toda a tribo que tinha misturado ali cananeu, né? Aquele pessoal ali etíope, cuxita, né? O povo daquela época que estavam também no Egito, um monte de gente sai com eles também misturado, que a Bíblia vai chamar de um misto de gente. E essas pessoas, elas não tinham ficado debaixo do sangue e nem tinham comido o cordeiro. O que significa isso aqui, irmãos? O significado dessa alegoria aqui no Velho Testamento é o mesmo paralelo lá do Novo Testamento da parábola do joio e do trigo. Quando fala que o Senhor plantou uma boa semente na terra, mas depois veio o inimigo e plantou uma outra semente que não era o trigo. Né? Viu? Tá, o que é isso, Senhor? O Senhor não plantou uma boa semente, né? Mas agora tem aqui alguma coisa que o joio está no meio. Quem foi? Foi um inimigo que veio, plantou, os irmãos conhecem. Eu creio que todo mundo conhece a parábola do joio e do trigo. Então, essa é a situação de Sucote, já no início. Né? Então tem um misto de gente, tem o povo de Israel, e que não tem como distinguir. Porque o povo de Israel, eles saem do Egito todo desordenado. Né? Eles não saem, não são amadurecidos, sai um bando de gente, um montão de gente, de uma multidão de gente. Só homem, 600 mil. 600 mil, só homem. É muita gente. Né? E esse misto de gente sai com ele. Quando a gente avançar mais para frente nas outras jornadas lá na frente, a gente vai ver que esse misto de gente, que quando começa a dar problema, esses problemas começam a vir desse misto de gente. Né? Então a gente sabe que no meio, o que ele está falando aqui, que desde o início, no meio do povo de Deus, existem pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas que não são do povo de Deus. Né? E essas pessoas, com o decorrer do tempo, elas é como se, vamos dizer hoje, frequenta a reunião, tá junto, frequenta a reunião, aprende, chega a ter até toda a cultura evangélica. Está dentro de uma cultura evangélica, conhece as músicas, sabe tudo, canta, bate palma, vai, às vezes até frequenta a reunião, mas isso enquanto é novinho. Quando começa a amadurecer, o joio começa a amadurecer, começa a aparecer o fruto, né? Que já não é mais Sucote, é lá mais na frente. Né? Sucote todo mundo não tem como se distinguir. Mas quando começa a amadurecer o trigo e o joio, são esses, a Bíblia vai falar, são esses que causam divisões no vosso meio. Né? Por quê? Porque não tem o cordeiro, não está debaixo do sangue do cordeiro, né? E não comeu do cordeiro, não participou do sacrifício. Né? O que significa isso também? Que você, para ser um filho de Deus, não basta você ter a cultura evangélica. Né? Tem muita gente que tem a cultura evangélica. A gente crê, eu creio que todo mundo entende aqui, os irmãos entendem assim, que a gente não perde a salvação. Nós não perdemos a salvação, não é isso? Amém. Cremos no Senhor, né? Participamos do sangue, somos filhos de Deus. Não, uma vez salvo, Gustavo que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Amém. Né? Mas existem aqueles também que nunca foram salvos. Que não participaram, não ficaram sobre o sangue. Não tiveram experiência do novo nascimento. Não tem o novo nascimento. Entendeu? Essa experiência é justamente isso. Você ter a experiência do novo nascimento. Você andar como nascido de novo. Amém. Você ter o Espírito. Lá em Judas ele vai falar que esses são esses os que não têm. Por que é daquele jeito ali? Você vai ver, não tem o Espírito. Experiência de Nicodemos quando vai diante do Senhor, né? Ele fala assim, ó, só quem pode fazer isso é aquele que é enviado por Deus. Né? Aí o Senhor começa a falar. Aí começa a tocar essa realidade. Vamos avançar aqui, 39.
E cozeram bolos asmos e massa levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas por que nenhum estrangeiro comerá dela? Porque eles não participaram do Cordeiro. A gente não sabe, a gente não tem como julgar isso, mas o Senhor sabe. Se não é convertido, o que ele está falando aqui? Se não é filho de Deus, não pode participar. Sim. É até uma coisa polêmica, da ceia, não pode participar. Porque não é filho de Deus. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor é para os filhos de Deus. Sim. Então ele vai falar aqui, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, aí vem no 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de teres circuncidado, comerá dela. Amém. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, de sua carne não levareis para fora, nem lhe quebrarei osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Que interessante, aqui, Que ele fala aqui na frase que me chama a atenção aqui. Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, ser-lhe-á circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Então agora, tu vê, assim, é até um anúncio, tu vê que já lá no Velho Testamento, do gentil, Já não tem diferença agora, ele vai falar depois, não tem entre o natural e estrangeiro. Aquele que está debaixo do sangue e participa do cordeiro, esse pode comer. Já não tem mais grego, judeu, bárbaro, cita, todos agora são um novo homem de uma nova criação, batizado para dentro do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Só que o estrangeiro não pode participar. E a gente vê que esse é o segundo assunto, Esse misto de gente, ele vai acompanhar eles durante todo o tempo. Vê que mais lá na frente vai ter um monte de problema, E a gente vai ver aqui no... Queria ver com os irmãos Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses. Não, 2, Colossenses 2, 11 e 12. Agora já é o cumprimento da alegoria lá no Novo Testamento, 11. Nele também, nele quem? Cristo, Nele, esse nele que está falando que é Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos
mas no despojamento do corpo da carne. Quer dizer, não é um despojamento por mão, né, natural, de cortar a carne, mas é uma circuncisão que é pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, essa está falando da circuncisão de Cristo, né? Que é a crucificação do velho homem, é o cortar com a carne, né? E é pela fé, não é com mãos humanas, né? Porque você crê que você foi incluído na morte dele, que você morreu juntamente com ele na cruz, né? Então você foi incluído na circuncisão de Cristo, pela fé. Né? Cortamos com a carne. Então não é uma questão de cultural, né? De você ter a cultura evangélica. Eu sei cantar hino, eu me identifico um pouco com aquela religião ali, eu frequento uma reunião ou outra, eu até gosto, me sinto bem naquele ambiente ali, então eu tenho toda a cultura. Então eu até com o tempo eu vou entender a palavra, eu entendo a palavra, mas a palavra ela está no meu entendimento. Eu conheço a palavra e eu posso até ensinar a palavra. Posso até ensinar. Porque agora, essa palavra, ela está só no entendimento. Eu não tenho fé nela. Não gerou fé. Você não creu, não participou do cordeiro, não comeu. Fica só no aspecto da cultura. Né? Porque quando a gente sabe que quando você crê no Senhor, pela fé você já é selado com o Espírito. Não é isso? Na nova aliança. Depois da obra, na época dele lá, não. No Velho Testamento lá, quando cria nos Deus de Israel, tinha que ser circuncidado. Né? O Espírito só estava sobre, não habitava dentro. Mas depois da obra de Cristo, creu, já é selado com o Espírito. Sim. Não é isso? Amém. Então já creu, já é selado. Naquela época, não. Então aqui vai falar de você ser uma nova criatura, né? Você andar como um novo homem, né? Como peregrino, né? Então é a vida do novo homem na nova criação, né? Nós somos um novo homem da nova criação. Esse novo homem da nova criação é um homem coletivo. Ele não é um homem individual, né? Então é você participar dessa nova criação. Não é algo intelectual, cultural, né? Então a salvação ela não vem porque você frequenta o meio evangélico. Sim. E você tem uma certa admiração pela cultura evangélica, gosta das músicas e você até vai de vez em quando. Mas você tem que ter participação. Amém. Por isso que ele fala, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, né? Não é isso? Comer a minha carne, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, para ter parte com ele. Então, esse é o princípio, irmãos. É o segundo aspecto, né? Então, a gente vê que esse misto de gente... Opa, tá caindo aí? Romanos 2, irmão, 25 a 29. Romanos 2... Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a de coração, a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. Amém. Né? Claro. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão,
nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Tem Paulo falando, né? Nós que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no nosso Espírito, a nossa glória sabemos que não é nossa, a nossa glória é Cristo, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, né? Porque a carne ela já está crucificada com o Senhor, já cortamos com ela. Amém. Aleluia. Né, irmão? Então esse é o segundo aspecto, né, irmãos? É o aspecto desse misto de gente. E a terceira coisa que acontece em Sucote também é a consagração dos primogênitos, né, que a gente vai ver o capítulo 13. Que a gente vai ver aqui, né, que todo homem... Vamos ler a partir do 1. Não vamos ler todo não, mas só uma parte só. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto os homens como os animais é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, ou Nissan, né? Estás saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel. Guardarás este rito neste mês. 7 dias comerá pães asmos, e aos 7 dias haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Só até aí, irmãos. Então a gente vê aqui que está falando do... O que seria isso aqui, irmãos? Essa figura aqui, né? Vê que fala do filho, de abrir a madre, de tirar. Seriam os novos convertidos, aqueles que eram estrangeiros, né? Que creram no Senhor e agora estão debaixo do sangue do Cordeiro, né? Então essa estação de Sucote, né? É a estação que existe a mistura, mas aqueles que são os primogênitos, que creram no Senhor, é um local que eles devem comer pão asmo. Né? O alimento dali é um alimento de pão asmo, por isso que ele vai falar lá em 1 Coríntios 5, não, 1 Coríntios, vamos ver aqui, é 11, né? 1 Coríntios 11. Não, é 5 mesmo, 5, 7 e 8. Desculpa, irmãos. É 1 Coríntios 5, 1 Coríntios, capítulo 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Né? Só até aí. Então, esse é o princípio, né? É o ambiente dos novos convertidos. É um ambiente de asmo, de sinceridade, de compartilhar alimento celestial, né? De compartilhar Cristo. Quando ele te perguntar o que é isso, é o testemunho. Isso aí vai estar na tua obra. Você vai ter que apresentar para ele, para os novos, para os primogênitos, a tua obra vai estar na tua mão. Como é que tu faz? Ele vai estar olhando o que você faz. Os primogênitos vão estar olhando o que você pensa por entre os olhos. Vai estar olhando, vai ser memorial na tua boca, o que você fala.
Entende? Então esse é o ambiente do novo convertido. É um ambiente de comer pães asmos. Esse é o ambiente de Sucote, né? Então tem um misto de gente, mas o alimento ali tem um discernimento, né? Já pensou, o novo convertido chega no meio dos irmãos, aí a gente, não, esse irmão aí, ele tinha determinado hábito, e toda vez que tu tá com ele, você sabe que tinha aquele hábito, tu começa a conversar com ele daquilo ali. Você tem que dar Cristo pro irmão. É um ambiente de pão asmo, né? De alimento celestial, né? Tem que comer de Cristo, né? Tem que ser um ambiente saudável, o ambiente do novo convertido, né? E a gente vai ver aqui no 11 agora, ainda 1 Coríntios. O 17, a partir do 17. É 1 Coríntios 11, a partir do 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós. Por que tinha divisão entre eles? Porque estava esse misto de gente lá misturado. Esse misto de gente estava lá. Judas vai falar lá que eles participam, né? Em Judas a gente vai ver que fala que eles participam das suas festas de fraternidade. Estão no meio da festa de fraternidade. Come junto, participa da mesa, come tudo, mas não tem participação, não comeu do Cordeiro. Não tem uma experiência real com o Senhor, né? Não tem uma experiência de comer mesmo do Cordeiro, de estar debaixo do sangue. Amém. Então, é esse povo aqui, ó. Porque antes sou informado haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Por isso que ele vai falar. É até bom que haja que tenha partido, porque vai revelar quem é joio e quem não é. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos o vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Só até aí. Vamos ver lá só Judas, irmão. Vou tá encerrando. Só esse Judas 12. Judas é um capítulo só, 12. E depois a gente vai ler a partir do 16. Que vai falar desse misto de gente, mas quando eles já estão mais amadurecidos, né? Já estão mais para frente os problemas que começam a causar. Judas 12. Fala assim, ó. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Ó. Tu vê que está no meio do povo, participa até das festas de fraternidade. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas de ventos, árvores em plena estação de fruto, deixes desprovidos, duplamente mortas, desarraigados, ondas bravias no mar que espumam as suas próprias sujidades. Né? Vamos ver agora o partido 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Só até aí. Então esse é o motivo, né, que ele vai falar, porque não tem o Espírito. Por quê? Porque não participou do sangue e nem não tem Espírito, não comeu do Espírito. Né? Não, na verdade não crê. Tem a cultura evangélica e às vezes até ensina, mas não tem o Espírito. Sim. Ensina fora de Cristo, né? Fora do ensino, fora do Espírito. Amém, irmãos? Eu vou estar abrindo agora para os irmãos para a gente estar ruminando um pouco, né?